E o alemão Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, aquele que pendurou as 95 teses na porta da igreja, influenciou este cara aqui com o holocausto do povo judeu? Em seu livro Mein Kampf, o Bigodinho se referiu a Lutero como um grande guerreiro, um verdadeiro estadista e um grande reformador, ao lado de outras duas figuras alemãs, Frederico o Grande e Richard Wagner. Julius Streicher, o editor do jornal nazista, que morreu condenado à forca, em seu julgamento em Nuremberg, quando foi questionado da existência de publicações antijudaicas, ele respondeu que existiam várias. Um de seus livros que acabou sendo confiscado foi o Tratado de Martinho Lutero, dos Judeus e suas Mentiras, o qual ele argumenta que, se tivesse sido levado em consideração, Martinho Lutero se sentaria em seu lugar no banco dos réus, pois no tratado Lutero escreve que os judeus são uma ninhada de serpente e que se deve queimar suas sinagogas e destruí-las. No aniversário de Július, de 1937, ele recebeu a primeira edição do Tratado de Lutero, o qual foi descrito no jornal nazista como o tratado mais radical antissemita já publicado. O livro de Lutero foi exibido publicamente em uma caixa de vidro nos comícios do Partido Nazista e citado também em uma explicação da lei ariana. Naquela época, quase todos os livros antijudaicos impressos continham referências e citações de Lutero. Veja comigo algumas coisas que estão no livro Dos Judeus e Suas Mentiras, de Lutero. Um judeu, um coração judaico, são tão duros como a madeira, a pedra, o ferro, como o próprio diabo. Em suma, são filhos do demônio, condenado às chamas do inferno. Os judeus são pequenos demônios destinados ao inferno. Temos culpa em não matá-los. Queime suas sinagogas, force-os a trabalhar e trate-os com toda sorte de severidade. São inúteis. Devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios, e para que não recebamos a ira de Deus sobre nós. Eu estou fazendo a minha parte. Agora, compare essas palavras com as palavras de Paulo, o qual habitava o Espírito de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor a meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Em outras palavras, Paulo daria sua vida pelos judeus. O mesmo exemplo do Messias judeu que disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso significa que não podemos confiar em igrejas protestantes? Não é essa a conclusão que devemos tirar. Não se trata de placas de igreja. O que concluímos é que devemos crer em toda a Escritura, pois ela é inspirada por Deus, e não crer somente ao que nos convém. Martinho Lutero acertou em inúmeros pontos, mas em relação aos judeus, acabou ignorando as palavras de Paulo e os ensinos de Jesus. Por isso devemos ser como os bereanos, que foram chamados de nobres, pelo fato de serem zelosos e verificarem nas Escrituras se o que pregavam a eles era realmente verdade. O propósito é para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem